Nessa aula vamos aprender propriedades da potenciação em R. Muito bem, aqui nós temos as propriedades da potenciação. Vamos fazer um resumo de todas as propriedades que já conhecemos nas séries anteriores para podermos seguirmos o conteúdo, tá? Então nós temos o quê? Sejam A e B números reais e M e N números racionais. Temos aqui a primeira propriedade, onde nós temos multiplicação de bases iguais. Então, o que vamos fazer? Vamos repetir a base, que nesse caso é o A, e vamos somar os expoentes, M mais N. Isso somente quando for multiplicação e tivermos duas bases iguais. Nós repetimos a base e somamos os expoentes. Aqui, dois exemplos, eu tenho bases iguais, 2 e 2, e tenho também a multiplicação. Então, nós vamos repetir a base, que nesse exemplo é o número 2, e vamos somar os expoentes, 3 mais 4. Então, nós vamos ter 3 mais 4 é 7, fica 2 elevado à sétima potência. Exemplo B, eu tenho 3 ao quadrado vezes 3. Aqui, nesse 3, tem o expoente 1. Toda vez que não aparecer um expoente, sabemos automaticamente que é o número 1, ele está invisível aqui. Então, são bases iguais e temos a multiplicação. Repetimos o 3 e somamos os expoentes, que são 2 mais 1. Vai ficar 3, 2 mais 1 é 3. 3 ao cubo. Propriedade 2, eu tenho aqui bases iguais e o sinal de divisão. Nós vamos repetir a base, que é o A, e vamos subtrair os expoentes. Na propriedade 1, nós somamos os expoentes porque o sinal era multiplicação. Essa segunda propriedade, nós vamos subtrair os expoentes porque o sinal entre as duas bases é divisão. Então, vai ficar que no exemplo A, eu repito o 5 e subtraio 6 menos o 5. 5, 6 menos 5 é 1, que não precisa colocar, ok? O exemplo B, nós temos 10 elevado a 1 invisível, dividido por 10, também elevado a 1 invisível. Então, nós repetimos aqui a base, que é o 10, e subtraímos os expoentes. 1 menos 1. Vai ficar 10. 1 menos 1 é 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Ok? E aqui a propriedade 3, nós temos A vezes B elevado a M. Aqui nós temos bases diferentes, A e B. Como resolver? Repetimos as duas bases que são diferentes, o A e o B, e repetimos o M para cada uma das bases. Só que não é simplesmente repetir. Aqui, no expoente de cada uma dessas bases, existe um expoente. Como não aparece nada, sabemos que é o número 1. Então, foi feita aqui uma multiplicação, olha. Todos os expoentes de dentro com o expoente de fora. 1 vezes M é M. Agora, o expoente do B, 1 vezes M é M, ok? Vamos aplicar nesses dois exemplos aqui. Exemplo A, nós vamos repetir as duas bases que são diferentes. Aqui é o 4 e o 2. Aqui nós também temos expoentes invisíveis, que são o número 1. Então, 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 3 também é 3. Aqui no exemplo B, repetimos as bases diferentes, que são o 3 e o 5. E vamos multiplicar os expoentes de dentro com os expoentes de fora. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, certo? Agora, a propriedade 4. Eu tenho A elevado a menos M. Olha aí, aqui aparece um expoente negativo. E toda vez que tivermos uma potência com o expoente negativo, significa, esse menuzinho aqui significa que nós temos que encontrar o inverso de A, o inverso dessa base. Então, qual o inverso de A? É 1 sobre A. E esse M aqui, que é o expoente que estava negativo, vem aqui para o denominador positivo. Só a observação que todo denominador precisa ser diferente de zero, tá? Vamos aplicar isso aqui no exemplo A.
Eu tenho 2 elevado a menos 3. Já observo o sinal negativo, então eu vou encontrar o inverso de 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. E esse menos 3 vai vir aqui para o denominador, agora positivo, mais 3, certo? Vamos para a letra B. Expoente negativo, preciso encontrar o inverso de 5, que é 1 sobre 5. E esse menos 2 aqui vai passar para o denominador, apenas o 2, passa positivo. E agora a propriedade 5. A elevado a zero, nós vimos lá no exemplo anterior que todo número elevado a zero é sempre igual a 1, tá? Sendo que este número, que esta base, seja diferente de zero. Quando eu tenho qualquer número que não seja o zero elevado a zero, o resultado é sempre 1. Exemplo A, eu tenho 100 elevado a zero, a minha resposta é 1. Exemplo B, eu tenho 2 elevado a zero, a minha resposta é o 1. Eu tenho uma base, um número qualquer, elevado a 1. O resultado é sempre o próprio número, tá? Então, 52 elevado a 1, a resposta é 52. 25 elevado a 1, a resposta é 25. Todo número elevado a 1, o resultado é sempre este próprio número, ok? Muito bem, aqui nós temos a propriedade 7, que diz o seguinte: temos uma base, apenas uma base, que é o A, e temos um expoente junto da base e um outro expoente lá fora do parênteses. Fazemos o que aqui? Repetimos a base, que é o A, e multiplicamos os seus expoentes, o expoente de dentro vezes o expoente de fora. Aqui nos exemplos, nós temos 4 elevado ao quadrado e ao cubo lá fora do parênteses. Repetimos o 4 e multiplicamos os seus expoentes. 2 vezes o 3. Nós repetimos a base, que é o 4, e multiplicamos aqui o 12 vezes 3, que é igual a 6. O outro exemplo aqui aparece 6 elevado ao cubo e lá fora elevado à quarta potência. Nós repetimos o 6 e multiplicamos os seus expoentes. Vai ficar 6 elevado a quanto? 3 vezes 4 é 12, tá? Muito bem. Agora, a propriedade de número 8, nós vamos aprender como transformar uma raiz qualquer em uma base de expoente fracionário, tá? Vamos fazer o quê? Quando eu vou repetir a base, que é o A, e vou pegar o expoente da minha base e dividir pelo índice da minha raiz. Vai ficar N dividido por M. O expoente de dentro da raiz dividido pelo expoente de fora da raiz. A elevado a N sobre M, tá? Então, aqui, sempre com um A maior que zero, tá? Essa base precisa ser um número positivo, maior ou igual a zero. Aqui o exemplo, raiz quadrada de 2 ao cubo, eu repito 2 e pego o 3 e divido pelo índice da raiz, que é o 2. Vai ficar 3 dividido por 2. 2 elevado a 3 sobre 2. O outro exemplo, eu repito 4 e coloco isso aqui em forma de fração. 5 dividido por 3. Se a divisão for possível, é só dividir para dar um número mais resumido, né? Mas quando não dá, só repete. Aqui, repetimos o 3 e dividimos novamente. 6 dividido por 4, ok? Se esse exemplo aqui, pode parar aqui também, tá? Mas se você quiser simplificar, é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número para ficar uma fração mais resumida, tá? 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2. Mas isso aqui também está certo, tá? Não tá errado, não. Um forte abraço e até a próxima aula!